Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Anthony Lins e esse aqui é mais um Tá na Bíblia. E nesse Tá na Bíblia vamos falar do jovem versus a depressão. Rafa, chama a vinheta. E galera, hoje para falar sobre esse tema, estamos trazendo aqui para vocês uma psicóloga, professora do Rema, Janiclésia Oliveira. Tudo bem, Janiclésia? Tudo bem. Olá, queridos. Graça e paz. Amém? Então, Janiclésia, temos uma série de perguntas aqui sobre esse assunto. É um assunto bem debatido nessa época, muita gente tem visto aí pessoas, inclusive jovens, se suicidando, enfim. E temos aqui uma série de perguntas que gostaríamos de você, como psicóloga e professora do Rema, nos explicasse um pouco para que todo mundo tenha um pouco de luz sobre esse assunto. Vamos lá. Então, nossa primeira pergunta aqui, ela fala sobre o seguinte: a Bíblia nos aponta que alma é diferente de espírito. Mas o que é a alma? Ao longo dos anos, dentro da igreja, dentro do cristianismo, o conhecimento a respeito da alma foi ficando meio que negligenciado, porque se entendia que alma e espírito era uma coisa só. Sim. Nós, que já somos da igreja, dessa visão, somos bem doutrinados a respeito disso. Nós entendemos que o homem ele tem 3 dimensões. Exato. Que somos um ser espiritual, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a palavra ela nos traz luz a respeito disso. Somos em 3 dimensões e precisamos cuidar de cada uma delas. Sim. Então, a alma, muitas vezes a gente entende que é somente as emoções ou os sentimentos, que é o que é mais falado. Mas a alma, se você for pegar no original em hebraico, a alma ela vem do termo Nefesh Elokit, que significa alma divina, que diz que é a centelha divina no homem, com atributos do eterno, é onde se desenvolve a psique e as emoções. E o que é a psique? São as funções psíquicas do homem, que tem pensamentos, juízo, inteligência. Também tem a parte afetiva, que é onde se compreende as emoções, os sentimentos, o afeto. Então, alma não só é emoção, não é só sentimento nem consciência. Tem diversas funções e que a gente precisa conhecer para poder nos entender melhor, e cuidar melhor. Até porque a palavra diz que nós devemos conservar todas essas dimensões integrais, e perfeitas. Então, precisamos conhecer a alma para poder cuidar dela. Muito bom. Muito bom. Temos mais uma aqui, justamente falando sobre esse ponto de emoções que você tocou. E ela diz o seguinte: qual a chave para que nossas emoções não afetem negativamente nossa vida espiritual? É uma boa pergunta. Então, já compreendendo que nós somos um ser espiritual, mas que temos uma alma, nós precisamos cuidar dessa alma para que ela não afete realmente a nossa vida espiritual. E por muitos anos nós começamos a cuidar da alma, descuidando, na verdade, ignorando que ela existe. E com relação às emoções, nós muitas vezes aprendemos que nós devemos reprimir, não no sentido de controlar, mas de ignorar, de ocultar, de fingir que ela não existe. E esse não é o caminho saudável. Se a gente for por esse caminho, nós vamos adoecer emocionalmente e isso vai afetar a nossa espiritualidade também, porque nós precisamos estar bem integralmente. Em todas as partes. Em todas as partes. Assim como se a gente tiver algum problema no nosso corpo, nós também não vamos poder exercer uma espiritualidade sadia. Então, nós precisamos cuidar de todas as áreas. E as emoções, precisamos cuidar delas, não ignorando, reconhecendo e administrando, governando essa emoção. Emoção, em latim, significa emovere, que é colocar em movimento. Então, eu preciso entender que eu não tenho o domínio, o controle de eu vou ligar o botão e agora vou desligar essa emoção e pronto, está tudo certo. Não. Vou desligar a tristeza e acionar a felicidade. Vou desligar a tristeza, vou viver só a felicidade. Não é assim. Nós queríamos que fosse, Mas nós não temos esse controle, esse domínio de ligar. Nas redes sociais parece que botão. Ah, sim, porque a constante venda de felicidade é incrível, Então, é proibido sentir tristeza. Verdade. Nós temos que colocar apenas felicidade. Então, não tem como ligar e desligar o botão. Eu gosto de falar que não é o que eu sinto, mas o que eu faço com o que eu sinto.
Sei. Então, eu não posso impedir com que essa emoção chegue, com que ela venha. Mas aí, o que é que eu faço com essa emoção? Sim. Como eu administro ela? Então, se eu administrar, cuidar melhor das minhas emoções, da minha alma, isso não vai afetar a minha espiritualidade. Eu vou estar bem em todos os sentidos. Muito bom. Entendeu aí, né? Falar com quem entende é interessante. Vamos agora para a terceira pergunta. E é uma pergunta bem interessante mesmo. Acho que é até difícil, sei lá. Mas fala o seguinte. É possível encontrar nas Escrituras respaldo para dizer que Jesus teve sofrimentos psicológicos? Será? Achei bem... Se a gente pensar, né, nas Escrituras e formos lá para o livro de Isaías 53, nós vamos encontrar que Jesus foi aquele que era considerado um homem de dores, que sabia o que era padecer, e lá você vai encontrar que ele passou por todo sofrimento. Sim. Então, se ele passou por todo sofrimento, então ele também passou por um sofrimento psicológico. Sim. E se nós formos estudar os evangelhos, e aí formos ver quando Jesus sofreu a agonia no Getsêmani, Sim. ali era um sofrimento na alma, não era um sofrimento no espírito. Até porque Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele falava da carne, não falava somente do corpo, mas da alma. Foi um momento Salvo que engano, Jesus... ele fala que minha alma está angustiada Isso, a minha até a morte. alma está profundamente angustiada, profundamente triste, a ponto da morte, né? E a Bíblia vai dizer que ele sofreu tanto emocionalmente, sofreu tanto na alma, foi uma agonia tão grande, uma angústia tão grande, que ele suou sangue. Então, para você ver o nível de estresse que Jesus passou. Então, olhando para essas escrituras, nós podemos sim dizer que Jesus sofreu também psicologicamente, até porque a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Se ele levou, e as doenças da alma também, doenças psicológicas, se ele levou, então ele teve que ter passado e se identificado com o homem para que ele pudesse levar. Tomou o nosso lugar em todas as coisas. Isso, né? em todos os sentidos. Exato. Então ele também passou por sofrimentos psicológicos. Fantástico. Para que nós fôssemos livres, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, Jesus também sofreu, você não está sofrendo sozinho. Ele sofreu, ele entende e pode te ajudar. Isso. Vamos falar um pouco mais específico agora sobre depressão. E vamos então perguntar, a primeira pergunta nesse sentido o que é depressão? Boa pergunta. E falando ainda do que você estava dizendo sobre as redes sociais e a venda constante de felicidade. Então, hoje, se o imperativo é ser feliz e demonstrar que está tudo bem sempre, que é ilusão, né? A gente tem dias difíceis. E a Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações, mas que em Cristo temos bom ânimo, temos a paz. Né? Então, hoje, quando alguém sente alguma tristeza, já fica receoso. Será que eu estou com depressão? Então, existem diversos sintomas para poder se chegar a um diagnóstico de depressão. Eu costumo orientar, né, as pessoas, você está sentindo uma tristeza? Estou sentindo uma tristeza. Então, pergunta, investiga, de onde veio essa tristeza? Tem uma razão para você estar triste? Né? Tem uma razão para o teu choro? Porque também ninguém pode chorar, porque é sinônimo de fraqueza. Então, não vamos chorar, vamos engolir o choro. Né? Eu estou sofrendo, estou passando por uma situação difícil. Como minha mãe deixa dizia, engole esse o choro, rapaz. Engole o choro mesmo. Então, pega esse choro, deixa ele oculto, mas uma lágrima derramada por um motivo certo é uma coerência, porque nós somos humanos e passamos, né, por sofrimentos. Então, se eu perdi alguém muito querido e sei que ele está na glória, mas eu vou viver com aquela falta, aquele momento ainda está sendo difícil para mim. Então, é natural que eu chore, que eu sinta tristeza, mas o mais importante é saber que Deus, que Jesus, ele se compadece de nós e tem consolo e tem conforto através do Espírito. Mas a depressão não é somente tristeza, né? Tem uma série de fatores, inclusive físicos, porque a doença depressão, ela causa também sintomas e deficiências neuroquímicas. Então, existe uma carência, uma falta de serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Então, não é porque a pessoa não quer reagir, né, que a gente escuta muito, reage, você está se entregando. Pare com isso, é porque você não quer ficar bom. Não, a pessoa está doente, né? Ela está com uma carência daquele hormônio que
traz justamente esse ânimo, essa alegria, essa felicidade. Uma pessoa que vive um transtorno depressivo, ela vive a anedonia, ela vive a apatia, que é não sentir prazer mais em nada que antes era prazeroso. Sim. E aí está o perigo, porque se eu não sinto prazer mais em nada, a vida perde o sentido. E aí corre o risco, a vida. Né? E por isso que a pessoa também começa a desenvolver pensamentos de suicídio. Porque se a vida não tem graça, para que viver? Porque não são só pensamentos, mas como você falou, tem essa questão da falta de produção dessa serotonina. Isso, falta de produção da serotonina. Por isso que muitas vezes é necessário uma terapia medicamentosa para que essa pessoa ela consiga realmente sair desse quadro de depressão. E quando você, não sei se você que está em casa aí também já viu alguém com depressão mesmo. Ou se já teve um quadro. Ou se já teve, né? Mas quando você vê a pessoa, ela... Muitas vezes até a fala dela é lenta, porque também a depressão ela atinge a nossa parte psicomotora. Então, a pessoa que tem depressão, ela tem uma lentificação no andar, no falar, ela tem muita tristeza. Mas outra coisa também, outra emoção que é muito forte em quem tem um transtorno depressivo ou está passando por um quadro depressivo é a irritabilidade, a raiva. Sim. E a gente só olha para a tristeza. Né? Até porque a tristeza... A gente não sabe lidar muito com tristeza. Né? Não é muito acostumada a lidar com tristeza. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Isso, principalmente nos tempos de hoje. Verdade. Então vamos para a quarta e uma pergunta também muito, muito interessante. Essa foi colocada pelo nosso pastor. E diz o seguinte: por que a depressão tem afetado tanto essa geração? É uma boa pergunta, né? São N razões para que uma pessoa possa chegar a um quadro depressivo, né? E falando de jovens, eu gosto de sempre dizer que a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro, né? Muitas vezes, a gente pensa que a pessoa com depressão também não pode aparentar felicidade, né? E esse é o caso. Muitas vezes a gente acaba perdendo um jovem, né, que se suicida, e a gente pensa, mas aquele jovem estava sempre sorridente, ele estava sempre bem. Porque uma pessoa que tem depressão também tem momentos de alegria, né? E ela pode usar uma máscara de que está tudo bem, porque ela não consegue, muitas vezes, pedir ajuda. Sim. E, falando sobre isso, eu lembro de uma jovem, por causa da minha formação, né? Alguns cristãos jovens que eu nem conheço, acabam entrando em contato comigo pelas redes sociais para pedir ajuda de alguma forma. E eu lembro de ler, né? Uma jovem me pedindo ajuda, que aquilo tocou muito o meu coração, que ela disse assim: é tão difícil ter depressão dentro da igreja. Porque muitas vezes eu sei que eu quero ficar bem, né? Eu me esforço, eu estou tentando, mas muitas vezes algumas pessoas da igreja não têm o entendimento, não têm conhecimento, e o que fala acaba me deixando cada vez mais mal. Né? Às vezes eu escutava a pessoa dizendo, né? Às vezes eu escutava: mas você não se ajuda também. Mas é porque naquele momento eu estava em crise, eu não conseguia nem levantar da cama. Então, uma pessoa que está com depressão, muitas vezes não consegue nem levantar da cama. Não é porque ela não quer, né? Então, ela dizia, como é difícil, né? Como era difícil para mim poder ouvir daquelas pessoas, e eu sei que elas queriam me ajudar. Então, como ajudar um jovem como esse? E falando disso, assim, com relação à igreja, muitas vezes a igreja não está preparada para lidar com esse tipo de situação, né? Às vezes a falta do conhecimento que existe também uma relação física, como produção de alguns tipos de hormônios que não está acontecendo, esse tipo de coisa, né? É importante isso também para que a igreja fique informada de como tratar esse tipo de coisa, que às vezes precisa realmente da ajuda de um profissional. Procurar um psicólogo, e não é errado, não é pecado procurar alguém da área, um psicólogo, um médico, alguém que possa ajudar nesse sentido. E você falando, né, fez a pergunta e eu trouxe o testemunho da jovem e acabei não respondendo, de fato, a pergunta. Mas quando a gente pensa, por que essa geração tem sido tão afetada, né, a gente precisa olhar também para a nossa sociedade, para a cultura,
que a gente está vivendo. Então, é tudo muito fluido, é tudo muito imediatista, né? E muitas vezes, quando a gente vai olhar para a família, temos situações de pais que dão o melhor para os filhos, mas muitas vezes não dão exatamente aquilo que ele precisa, que é a presença, que é o afeto, que é a atenção. Então, são N razões para que essa geração seja atingida e afetada, para que um jovem viva uma situação como essa. A gente não sabe como é a vida daquele jovem, como é ele, se é um jovem da igreja, como é esse jovem fora da igreja, né? E que muitas vezes a gente acaba, né, ocultando coisas que deveriam ser faladas. E é necessário falar. Então, como ajudar uma pessoa como essa? Como ajudar um jovem como esse? A primeira coisa é tentar compreender. Sim. Né? Tentar compreender, buscar e ficar próximo, para que essa pessoa se sinta à vontade para falar. Porque ela pode estar passando por algumas situações ou teve na sua história algum episódio que está levando essa pessoa a viver uma tristeza profunda e poder desencadear uma depressão. Muito bem. Vamos então para mais essa pergunta, que são duas perguntas em uma aqui, mas a gente faz uma e depois vou ler as duas, mas depois a gente divide aqui. Primeiro, qual o papel da igreja em relação a esse assunto de depressão e como ajudar pessoas, principalmente os jovens, que se encontram nessa situação? Então, primeiro, como a igreja, o papel da igreja em relação a esse assunto, a essa questão de depressão, né? O papel da igreja é ser igreja. Né? E o que é ser igreja? É alcançar, é estender a mão, é ser colo que acolhe, né? É se colocar à disposição de acolher essa pessoa. E, claro, ministrar a palavra, porque a palavra é medicina, a palavra é cura, mas também indicar essa pessoa a buscar ajuda, né? Como você estava falando. Como a gente sabe, se a pessoa estiver num quadro muito intenso, então tem coisas no organismo dela que vão precisar ser repostas. E aí ela precisa, né, ir para um médico. E aí a gente também pode falar sobre fé, né? E aí eu estou em fé e eu vou para o médico, como eu recebi minha cura, como é essa história, né? E eu lembro de algumas vezes ler o irmão Reagan e ele falando, você também tem que compreender o nível de fé da pessoa. Exatamente. Né? E muitas vezes ele dizendo nos livros, eu via que a pessoa precisava ir a um profissional e se eu podia, eu pagava o profissional para ele. Então, como que a igreja pode ajudar? Vamos compreender como é a vida dessa pessoa, né? Não trazer julgamentos, porque nós estamos aqui para auxiliar, né? Para ajudar. Justamente. Então, você que está passando por algum problema como esse, não olhe a igreja como aquele lugar de julgamento, porque a igreja está aqui para te acolher, para te auxiliar, não o contrário. Né? Se alguma coisa você viu ou sentiu e ficou com essa impressão, tira essa impressão. Porque isso não é a igreja. Isso até pode ser o diabo tentando te afastar da igreja, né? Então, a igreja pode ajudar sendo igreja. Exato. Acolhendo, tentando compreender e fazendo o que a Bíblia diz, né? Compadecendo e levando as cargas uns dos outros. Orando e, como você falou, que o irmão Reagan fazia, se puder ajudar financeiramente, se puder ajudar, que ajude também, se puder ajudar financeiramente, ajudar ou às vezes existe também dentro da igreja profissionais, psicólogos, psiquiatras, e podem ser utilizados nesse sentido para ajudar essas pessoas. Sim. Né? E a outra parte da pergunta era como ajudar pessoas, principalmente jovens, que se encontram nessa situação. E aí não só o papel da igreja que falamos, né? Mas qualquer pessoa, quem estiver assistindo, ou qualquer pessoa que faça parte da igreja ou não, como ajudar pessoas que estão passando por isso? Como ajudar? Primeiro, tentando chegar nessa pessoa, né? Tendo acesso a ela, se colocando à disposição. E acho que a primeira coisa que a gente pode ajudar é trazendo conhecimento. Sim. Né? Às vezes a pessoa está vivendo um quadro de depressão e não sabe nem o que é depressão, não sabe que está passando por uma situação como essa. Então, se você está na dúvida, então vamos lá, busca ajuda. Então, como a gente pode ajudar? Se colocando à disposição para escutar aquela pessoa, auxiliar de alguma forma e incentivá-la a buscar ajuda. Perfeito. Perfeito. Então é isso. Janiclésia,
muito obrigado pelo seu conhecimento, por isso que você falou, essa luz que você nos trouxe a respeito de um assunto que é tão atual, essa questão de depressão, pessoas levando a depressão, acho que é ao nível mais elevado, vamos dizer assim, no sentido de tirar a própria vida e tudo isso. Então, temos aqui algumas coisas que podem nos ajudar. Muito obrigado por você que está assistindo. Janiclésia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês também. Deus abençoe você e até a próxima. Se inscreve no canal, deixa teu like se curtiu, compartilha com os amigos, aciona o sininho aí também, os próximos que aparecerem você vai ser informado. Valeu, até mais, abraço.